Vamos lá para o exercício. Está falando assim, o bloco da figura de massa 50 kg sobe o plano inclinado perfeitamente liso, com velocidade constante, grifa isso daí, velocidade constante, sob a ação de uma força F constante e paralela ao plano. Adotando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor do módulo de F em newtons? Então tá aí, pessoal, o primeiro exercício. Vamos corrigir, né? Vamos colocar aqui do lado os dados que foram dados aí no exercício, certo? Então ele está falando aí que o bloco tem massa de 50 quilogramas. Vou colocar aqui, ó, massa 50 quilogramas. Ele fala ainda que sobe, então está subindo, essa força está fazendo o bloco subir. Num plano inclinado perfeitamente liso, ou seja, não temos FAT, não temos força de atrito, sobe sob velocidade constante, isso é importantíssimo. Então, velocidade constante significa o seguinte, tá? Sempre quando você vir em um exercício velocidade constante, você sabe que a aceleração ela é nula, ou seja, vale zero, isso é importantíssimo. Sob a ação de uma força F, que é a que a gente vai achar, é aquela força ali, essa daqui, a gente vai precisar achar ela, é a nossa incógnita, e paralela ao plano, adotando força da gravidade aí, né? Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, nós vamos calcular aí a força F. Muito bem, para calcular a força F, só dando uma relembrada aqui, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Nós vamos usar isso aqui, né? Essa formulazinha aqui, que é a segunda lei de Newton, tá? Outra fórmula que a gente vai usar, né? Daqui a pouco a gente vai ver ali no diagrama, força-peso, que é massa vezes aceleração da gravidade. Tá? Essas duas formulazinhas aí nós vamos usar. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é verificar aqui no bloco quais as forças que estão agindo sobre ele. Primeira força que eu tenho aqui, né, no bloco, agindo sobre o bloco, certo? Vai ser essa força aqui chamada força-peso. Correto? Tá agindo uma força-peso aí do bloco em cima da superfície aí do plano inclinado. Certo? Essa força-peso ela vai gerar aqui, ó, nesse sentido, né? Acompanhando a inclinação do plano, uma força chamada normal, que é a força de reação normal. Certo? Aí, como eu havia explicado para vocês, a gente não trabalha com a força-peso, nós vamos trabalhar sim com as componentes, né? Porque eu tenho que ter uma componente para trabalhar com essa força Newton, com essa força normal, essa força N, e eu tenho que trabalhar com uma componente para trabalhar com essa força aqui que está empurrando o bloco. Então, vou decompor a força-peso em duas forças, né? Então, está aqui, eu vou chamar essa de P cosseno de θ, que θ, esse ângulo aqui, esse θ aqui, que nós vamos descobrir quanto que ele vale, e mais essa força aqui, ó, P seno de θ. Então, o que quer dizer? Eu não vou trabalhar com essa força P. Essa força P cosseno de θ mais essa força P seno de θ, a somatória vetorial, tá? Não é uma somatória simples, é uma somatória vetorial, a gente acha a força P, correto? Então, nós vamos trabalhar com essas forças aqui. Então, eu tenho aqui P cosseno de θ, a gente vai trabalhar com a força normal, e P seno de θ nós vamos trabalhar com a força F, correto? O exercício não pede para eu calcular a força normal. Não pede para eu calcular a força normal. Então, o que eu vou fazer?
vou trabalhar só com essas duas forças aqui, P seno de θ e F, que é F que eu quero achar. Ah, professor, e se você quiser achar a normal, pode? Pode. A normal, como eu não tenho movimento nesse sentido aqui, o bloco só faz esse movimento aqui, né? Ele não está indo para cima e para baixo. Ele está indo nesse sentido aqui, né? Certo? Eu não tenho, eu não vou utilizar a nossa equaçãozinha aqui, força vezes massa vezes aceleração. Eu vou utilizar simplesmente, eu vou deduzir que N, para eu calcular N, é igual a P cosseno de θ. Essas forças são iguais, porque nesse sentido aqui ela não se desloca. Correto? Então vamos lá. Se eu fosse achar N, seria então P cosseno de θ. N é igual a P cosseno de θ. Mas não quero achar N, então já vamos direto para a equaçãozinha aqui. Vou utilizar essa equação aqui, ó. F é igual a M vezes A. Esse F aqui seria a força resultante, né? A força resultante aqui nesse sistema, nesse sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Vou convencionar. Força que está indo para cima, eu coloco mais. Força que está indo para baixo, eu coloco menos. Então, vai ficar mais F, está subindo, menos P seno de θ. Como eu tenho um movimento aí, vai ser igual a massa vezes aceleração. Muito bem. Agora, eu preciso achar o valor de P, certo? O valor de P. Já está lá na minha formulazinha, ó. P é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a minha massa é 50 quilos, a aceleração da gravidade é 10. Portanto, o meu peso vai ser 500 newtons. Quilograma, metro, dividido por segundo ao quadrado. Quilograma, metro, segundo ao quadrado é newton. Então, o peso é 500 newtons. P, já achei. Falta achar o θ. Como que eu vou achar o θ? Relações trigonométricas aqui, né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Tenho cateto, dois catetos aqui, tem uma hipotenusa e tem um ângulo θ que eu preciso achar. Se eu tenho dois catetos, o cateto oposto ao ângulo, que é esse aqui de 6, e o cateto adjacente, que é esse aqui de 8, através da função tangente, funçãozinha tangente, eu consigo achar. Então, é K tangente, lembra? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é 6 dividido por 8. Então, a minha tangente, se você fizer aí na maquininha 6 dividido por 8, você vai achar 0,75. Tangente de θ aqui, tá, pessoal? Tangente de θ. Só que eu não quero tangente de θ, eu quero só θ. Então, como que eu vou fazer aí? O meu θ, você vai pegar e vai inverter na sua maquininha lá a função tangente. Vou até fazer aqui a continha para vocês verem, vai? Pegou a maquininha lá, vamos ligar. Ligou a maquininha, vou pegar ó, 6 dividido por 8. Deu lá o 0,75, como eu havia falado para vocês. Certo? Vou fazer a função inversa, ó, shift tangente. Então, a tangente disso daí, 36,869, um monte de... vai dar uma dízima lá. Nós vamos arredondar aí para 36,87. Então, 36,87 é o valor do ângulo θ. Pronto, então eu já tenho esse valor aqui desse ângulo θ. Correto? E aí agora eu preciso descobrir a aceleração. Olha só, aceleração, lembrando aqui para você, velocidade constante, aceleração é 0. Ou seja, isso tudo aqui vai a 0. Olha como é importante aquela informação lá no começo.
Velocidade constante, aceleração zero. Ou seja, então, para eu achar a minha força, F, basta eu levar isso tudo aqui para o outro lado. Então, está negativo aqui, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar, minha força vai ser P seno de θ. Então, minha força vai ser P, que eu calculei, deu 500, vezes seno de 36,87. Então, a minha força vai ser, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, na maquininha. Vou colocar aqui do lado. 500 vezes seno de 36,87. Vamos ver? 300 newtons. Então, a força que está fazendo esse bloco subir é de 300 newtons. Está resolvido. Pessoal, aí está o segundo exercício, então. Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa do corpo é 20 kg, qual a reação normal que o plano exerce sobre o corpo? Tá aí o plano, o corpo, o ângulozinho de 60 graus e as alternativas aqui, ó. Agora é só calcular a reação normal. Vamos lá. Pessoal, tá aí o exercício 2, aquele que é da FEI, né? Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa do corpo é 20 kg, qual a reação normal que o plano exerce sobre o corpo? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa aqui, vamos fazer então primeiro montar aqui as forças que agem no corpo, tá? Então, a primeira coisa aqui, a primeira força que a gente vê aqui, nesse sentido aqui, força-peso sempre nesse sentido, é a força-peso. E toda força-peso aqui, quando ela está apoiada, ela gera uma força normal. Então, está apoiado aqui nesse plano, gera uma força normal, nesse sentido. Né? Lembrando aí que eu não vou trabalhar com a força-peso, vou trabalhar só com as componentes dela, então vou decompor a força-peso. Essa é a minha P cosseno de θ. E eu tenho outra força aqui, P seno de θ. Tá? Então o exercício ele pergunta qual que é a força normal. Qual que é a força normal que reage no plano? Aqui, ó. Essa daqui. Como que eu vou saber qual que é a força normal? Força normal nesse sentido aqui vai ser o quê? P cosseno de θ. Né? Eu não tenho movimento aqui, né? Ele não está flutuando o bloco. Né? Ele tem movimento aqui. Né? E nesse caso aqui, como o ângulo aqui é 60 graus, aqui ele está descendo, né? Tá? Possivelmente aqui o bloco está descendo aí. Então, vamos calcular essa força normal aqui, muito simples. Tá? Então, como está parado aqui, né? Nesse sentido aqui, né? Nesse eixo aqui, então, mais N, né? Colocando aí o tá para cima como positivo e para baixo negativo, mais N menos P cosseno de θ tem que dar zero. Então, meu N vai ser o quê? Passando esse P cosseno de θ para lá, negativo vai ficar P cosseno de θ positivo. Nem preciso colocar o mais aqui. Tá? Agora eu preciso saber o que é P e o que é θ. Eu já tenho, né? Que é esse ângulo aqui. Preciso saber aí calcular a força peso, né? Como vocês sabem, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na câmera. Boa. Como vocês sabem, P é igual a m vezes g, massa vezes a aceleração da gravidade. No exercício não deu, mas aceleração da gravidade, normalmente a gente trabalha aí com 10 metros por segundo ao quadrado. A massa ele dá, que é 20 kg. Então, a força peso aí vai ser 20 vezes 10. O meu peso aí vai ser 200 newtons. Certo? Então,
Trabalhando aqui com essa equaçãozinha aqui, N é igual a P cosseno de θ, escrevi de novo, não precisava, N é igual a 200 cosseno de 60. N é igual a 200. Cosseno de 60, se você colocar na sua calculadora, aí vai dar meio. Portanto, a minha força de reação normal vai ser, se você multiplicar qualquer número que você multiplicar por meio, vai dar metade, né? Então, 200 vezes meio, 100. 100 newtons. Resposta final é a alternativa B de bola. Até mais. Tá, o terceiro exercício. Determine a força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 120 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito. As polias são ideais, isso é, não tem massa. Então tá aí o desenho e vamos resolver esse exercício aí. Então vamos lá, pessoal. Esse é o exercício 3, né? Ele está pedindo aí para você determinar a força que o homenzinho aí precisa para equilibrar esse peso aí, né? Ele está falando que esse peso aqui, ó, vou colocar aqui um P, 120 newtons, né? Certo? De cara, você observa o quê? Que isso daqui trata-se de um sistema de polias, né? Ou roldanas móveis, né? Eu tenho 3 roldanas móveis aqui, 1, 2, 3, né? 3 roldanas móveis, uma fixa, certo? Então, eu dei 3 roldanas móveis. Eu acho que vocês devem lembrar que se trata de uma talha exponencial, né? Isso aqui é uma talha exponencial. Se é uma talha exponencial, para eu saber a força, lembra? Força é igual a peso dividido por 2 elevado a n. Esse n aqui, número de roldanas móveis. Aí fica fácil. Então, minha força vai ser o quê? Vai ser o peso, que é 120, dividido por 2, elevado a n. N é o número de roldanas móveis, só as móveis, tá? Eu tenho 4 roldanas, mas essa daqui é fixa, essa não conta. Só vou contar as móveis, ó. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Pessoal, 2 elevado a 3 é 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Multiplicar aí 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, a minha força vai ser o quê? Vai ser 120 dividido por 8. Fazendo essa continha aí na sua calculator, você vai verificar que a força que ele precisa fazer é 15 newtons. Então, essa é a minha resposta final. Essa é fácil, hein? Bom, tá aí o quarto exercício. No arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm respectivamente massas iguais a 6 kg e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis. Não há atrito entre o fio e a polia. Determine. Então tá aí o desenho, a representação, corpinho B, corpinho A. E aí a gente vai ter que calcular a aceleração do conjunto e a tração do fio. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Quarto exercício, então, ele está falando aí, já redesenhei aqui o arranjo, né? Ele fala aí que o corpo A e B tem, respectivamente, massas 6 quilos. Então,
O A aqui tem massa de 6 quilos, massa. E o B tem massa de 2 quilos, hein? Então, vou colocar aqui massa de B 2 quilos. Vou colocar aqui massa de A também. Então, massa de A 6 quilos, massa de B 2 quilos. Certo? Os fios e as polias têm massas desprezíveis, beleza? São polias ideais, fios ideais também. Não há atrito entre o fio e a polia. Então, determine. Letra A, ele quer saber a aceleração do conjunto, do sisteminha inteiro, tá? Quer saber a aceleração. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Letra A, a aceleração do conjunto, ele quer saber. Pessoal, vamos lá. Vamos primeiro aqui, ó, no nosso diagraminha aqui, tá? Verificar quais as forças que agem aqui. Eu estou vendo aqui o seguinte, os corpos estão suspensos, eles não estão apoiados, né? Então não vai ter força normal, lembra? Reação normal, só quando quando o corpo está apoiado. Então o que eu tenho aqui agindo aqui? Eu tenho peso, força-peso de A. Deixa eu até colocar um pouquinho mais para cima aqui. Peso de A agindo aqui. Eu tenho também aqui peso de B agindo aqui para baixo. Certo? E na corda aqui, pessoal, existe uma força chamada força de tração, certo? Então, o corpo B aqui puxa o corpo A para cima, então tem uma força de tração aqui, e o A também, né? Puxa o B para cima aqui, ó. E o interessante é que no sistema, essa força de tração é uma só, porque o sistema é único, a mesma corda. Certo? Então, são essas forças que agem nesse sistema. O que eu faço, pessoal? Para facilitar, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse sistema que está assim, eu vou esticar a corda e colocar ele na horizontal, só para a gente visualizar. Como, professor, você vai fazer isso? Olha só, que barato. Vou pegar aqui, ó. Pegar o corpo B, a corda, eu vou esquecer a polia, e vou colocar aqui o corpo A. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu só estava assim, eu estiquei. Estiquei aqui. O que ficou aqui, pessoal? Ó, para esse lado aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. PA, né? Olha lá. Peso de A tá para cá. E para cá, peso de B. Aqui eu tenho puxando a força de tração e puxando aqui também força de tração. Pronto. Agora eu consigo identificar as equações que faz o sistema aqui. Tá? Então eu vou fazer por bloco. Então eu vou fazer primeiro as forças que agem no bloquinho A e depois eu vou verificar as forças que agem no bloquinho B. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Em A, o que eu tenho? Então vamos convencionar o seguinte, ó. Para a direita eu coloco positivo, para a esquerda eu coloco negativo. Então a força que está puxando para a direita é positivo, força que está puxando para a esquerda é negativo. Então no A aqui, ó, só no A. Para a direita está o PA, tudo bem? Está puxando para cá. Então positivo. Para a esquerda, força de tração, menos T, é igual massa de A, que eu estou fazendo separado, vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Vou fazer a mesma coisa no B. Em B, o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, PB tá para a esquerda, convencionamos, né? Esquerda, negativo, menos PB, e o T tá puxando no mesmo sentido de PA aqui, então positivo, né? A gente tinha convencionado, mas é igual massa de B vezes aceleração. Então, temos duas equações aqui, ó. Nós temos um sistema de duas equações. O que a gente faz? Vamos somar essas equações aí.
Vou somar essas equações, tá? Então, vamos lá, vou somar, ó. Menos PA menos PB, desculpa, mais PA menos PB. Então, ó, mais PA menos PB. Menos T mais T. Eu tenho menos um T mais um T, cancela, né? Não tem nada, é zero. Igual massa de A vezes A, massa de B vezes A. Não é a mesma coisa. Então, eu não posso colocar duas vezes, não posso, né? Um é massa de A e a outra é massa de B. São coisas diferentes. Então, eu tenho que escrever massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes aceleração. Sou obrigado a escrever aí, certo? Aí, o que eu posso melhorar aqui, ó? Eu tenho aceleração nesse termo aqui e tenho aceleração nesse termo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência. Vai me facilitar bastante. Então, vai ficar mais PA menos PB igual. Vou colocar em evidência. Tem A aqui, vou colocar ele em evidência aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por esse termo aqui, ó. A dividido por MA vezes A vai ficar MA vezes 1, né? Que A dividido por A vai dar 1. Então, vai ficar MA mais MB. É isso que é colocar em evidência. Se eu fizer o contrário aqui agora, ó, fizer essa distributiva, né? A vezes MA vai ficar MA vezes A, mais A vezes MB, MB vezes A. Isso aqui é pôr em evidência. Olha que beleza. E me facilitou porque eu quero aceleração. Ó, isso é termo aqui ó, que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo isso daqui para o outro lado e vou achar a aceleração. Então, vai ficar o quê? Ó? Mais PA menos PB dividido por MA mais MB. E isso vai ser a minha aceleração. Olha só, pessoal, que interessante. Não fiz conta nenhuma ainda. É agora que eu vou começar a fazer minhas contas, né? Agora que eu vou começar a fazer minhas contas. Olha só. Então, ó, só vou inverter aqui, né? Ó. A, vou passar o A para lá e tudo isso daqui para o outro lado. Só inverter, a mesma coisa, tá? Então, vai ficar A igual PA. É o quê? Lembra? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, se eu quero PA, vai ser massa de A vezes a aceleração da gravidade. PA vai ser massa de A, 6 quilos. Aqui, ó, 6 quilos. Então, vamos lá. 6 vezes a aceleração da gravidade, 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. PA, então, vai ser 60 newtons. Faça a mesma coisa para PB. PB vai ser o quê? MB vezes a aceleração da gravidade. PB vai ser massa de B é quanto mesmo? 2. Então, a massa é 2. Então, 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, que é o G, que é o mesmo para os dois. PB vai ser o quê? 20 newtons. Olha que beleza. Então, agora é só eu substituir aqui. Vou fazer aqui embaixo, para ficar melhorzinho aqui. Então, a minha aceleração vai ser PA 60 menos PB 20 dividido MA é 6, MB é 2, massa. Então, isso daqui ficou, vou fazer aqui, ó. Lá em cima ficou 60 menos 20 dá 40. Dividido 6 mais 2 dá 8. A aceleração vai ser o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha resposta A aqui, ó. 5 metros por segundo ao quadrado. Falta a letra B, né? O item B. O item B ele pede o seguinte: ele quer a atração do fio.
né? A tração do fio. Como que eu vou calcular a tração do fio? É o T. Então, o que que eu faço? Eu pego qualquer uma dessas duas equações que eu já tenho montado aqui, ó. Aqui, ó. O T não está aqui? O T não está aqui? Qualquer uma das duas. Vou fazer com as duas, tem que dar o mesmo resultado. Então, vou fazer com as duas para provar para você. Então, vou pegar primeiro essa equação aqui, ó. PA menos T igual a MA vezes A, ó. PA menos T é igual MA vezes A. Então, vamos lá, ó. Quero T, né? Então, fica menos T igual MA vezes A. Esse mais PA, né? Aqui é mais. Vai para lá, menos, né? Então, menos PA. Então, vamos lá, ó. Menos T é igual MA vezes A. MA é a massa de A, 6. A aceleração é 5. Menos PA. Calculamos também PA. É 60. Então, menos T igual... 6 vezes 5, 30, né? Menos 60. Então, menos T vai ficar menos 30 newtons, né? Menos e menos. O que que eu faço aqui? Multiplico tudo por menos 1, a equação inteira. Então, o que que eu faço? Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar T igual a 30 newtons. Ah, professor, será que a outra vai dar certo também? Vamos ver. Vamos ver, estamos aqui para isso. A equação é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Menos PB mais T, menos PB mais T, igual a MB vezes A. Certo? Então, vamos lá. PB é 20. Então, menos 20. Mais T, que é o que eu quero saber, igual MB. Lembra lá? Massa de B é 2, né? Massa de B é 2 quilos. Então, 2 vezes a aceleração da gravidade, que a gente achou aqui, ó. 5 metros. Então, vezes o 5. Então, ficou menos 20 mais T igual a 10. Beleza. Aí eu tenho agora aqui, que eu tenho que passar esse cara, eu quero só T, então vou passar esse camarada aqui para o outro lado. Então ficou T igual, menos vai passar para lá mais. Então mais 20, mais os 10 que estava lá. Olha só, T igual a 30 newtons, igualzinho o outro. Então tanto faz, é o sistema de equação, né? Então tem que dar certo aí, esse sistema tem que dar certo. Então, 30 newtons é a resposta da letra B, né? Então, 5 metros por segundo ao quadrado a aceleração, resposta da A. 30 newtons a tração, resposta B. Então, tá aí o quinto exercício. Qual o valor da força P, que é a força potente, aplicada a essa alavanca interfixa a fim de se obter o equilíbrio? Então, tá aí o esqueminha, né? Vamos resolver esse exercício aí. Então, vamos lá, pessoal. O exercício 5 é uma alavanca, né? Então, uma alavanca interfixa. Interfixa, então ela tem o apoio aqui no meio, né? Certo? No meio aí dos dois braços, né? Então, nós vamos identificar aqui antes, tá? Essa daqui é a força resistente, né? O FR nosso. FR 20 newtons. Essa daqui é a força potente, né? Que é o que pede o exercício, né? Ó, olha lá. Qual o valor da força potente aplicada a essa alavanca interfixa a fim de se obter o equilíbrio, né? E eu tenho aqui, então, ó, do apoio, né? Do apoio aqui até a força potente, eu tenho o quê? O braço potente, né? E eu tenho aqui do apoio até a força resistente, o BR, que é o braço resistente. E aí eu tenho que fazer aquela formulazinha, né? Como está em equilíbrio, pessoal, um lado tem que estar igual, tem que ser igual ao outro, né?
Ou seja, eu tenho que BP, que é o braço potente, vezes a força potente desse lado aqui, vai ser igual a BR vezes FR. Concorda comigo? Então vai ser esse valor aí. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Então, BP vezes FP igual a BR vezes FR. Braço potente, força potente. Braço resistente, força resistente. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou substituir os valores aí, tá? Braço potente, quanto que é? Braço potente é a distância do apoio até a força potente aplicada. Tenho 2x. Coloco lá, 2x. Força potente. Quanto que é a força potente? Força potente é o que eu quero, né? Braço resistente. Quanto que é o braço resistente? É x. Tudo bem? Força resistente. Quanto que é a força resistente? É 20 newtons, né? Então, a minha força potente vai ser o quê? Vai ser 20x, x vezes 20 é 20x, dividido por 2x, não é isso? Esse 2x vai para lá dividindo. Então, minha força potente, corta x com x, 20 dividido por 2, 10. 10 newtons. Vamos ver se é isso mesmo, pessoal? Olha só, acompanhe o raciocínio comigo. Esse valor aqui de 2x, né? Nem precisei usar esse valor aqui ó, de 3,6 metros. Notem isso, né? Por quê? Tem que ser proporcional, né? Se esse valor aqui ó, do braço é 2 vezes o valor do braço resistente, né? O braço potente é 2 vezes o braço resistente, e a força aqui é 20, para ter essa igualdade aqui, essa força potente precisa ser necessariamente 10 newtons, né? Tá? Então, o exercício está resolvido aí. Ah, professor, se eu quisesse achar o x primeiro, e eu sei que pegar o x é 3,6 dividido por 3, aí eu tenho aqui 2, né? 2,40 e aqui 1,20. Poderia fazer? Pode colocar os resultados lá, pode colocar os valores lá, achar o x primeiro, né? Ó, 2x mais x igual a 3,60, né? Eu sei que vai ser 2x mais x vai dar 3x, né? 3,60 aqui. Então, o x vai dar 1,20, né? Então, se o x é 1,20, então aqui tem 1,20, aqui tem 2,40, posso substituir lá? Vai dar o mesmo resultado, tá? Fique à vontade. Não era preciso, tá? Bastava trabalhar aí com os valores dados no exercício. Então, até o próximo. Sexto exercício, então, o último, né? Para a gente terminar a nossa listinha. Para levantar 500 quilos, emprega-se uma alavanca de 1,5 m. O ponto de aplicação e o ponto de apoio tem uma distância aí de 30 centímetros, né? 0,3 metros. Com a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra. Então, eu preciso saber ali aquela força, quanto que vale aquela força P para erguer aí e deixar em equilíbrio o sisteminha. Vamos lá. Lá, pessoal, o sexto exercício, né? Para levantar 500 quilos. Então, essa pedra aqui, ó, ela tem uma massa de 500 quilos, né? Uma massa de 500 quilos. Certo? Emprega-se uma alavanca de 1,5 m. Então, a alavanca inteira, tá, pessoal? Ó, daqui, né, 1,20 mais 30 centímetros, aqui 1,5 m, a alavanca inteira, tá? O ponto de aplicação
e o ponto de apoio distante de 30 centímetros, né? Então, ponto de aplicação e ponto de apoio distante de 30 centímetros. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra? Então, essa força P aqui, ó, tá? Essa força P aqui. Então, vamos chamar essa força aqui de força potente, que é a força que eu preciso empregar, né? Lembrando... Só um instantinho. Opa, só para focar aqui. Lembrando que é uma alavanca interfixa, né? Certo? Uma alavanca interfixa aí. Eu tenho aqui o braço potente, né? Ó, ponto de aplicação da força potente até o ponto de apoio. Braço potente aqui, ó. É esse 1,20. Então, esse aqui é o braço potente. Beleza? Aqui eu tenho a força resistente. Então, minha força resistente agora aqui, ó, tá? Tem que prestar um pouquinho de atenção. Força resistente. Força é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, minha força resistente é massa 500 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, minha força resistente aqui, ó, 5.000 newtons. Correto? Tá pedindo a força, né? Então, força resistente aqui é força de 5.000 newtons. E aqui, ó, esse 0,30 aqui é o BR, né? Certo? É o braço resistente, que é o ponto de aplicação, o ponto de apoio até o ponto de aplicação da força resistente, que é a pedra aqui, é a minha força resistente. Beleza, igualzinho o outro exercício, o exercício anterior. Vamos lá, ó. Força potente vezes o braço potente é igual força resistente vezes braço resistente. Então, minha força potente vai ser igual, que está lá do outro lado, copio normal, né? Força resistente vezes o braço resistente e passo esse BP para lá dividindo. Braço potente aqui dividindo. Então, minha força potente vai ser força resistente, 5.000. Multiplica pelo braço resistente. Qual que é o braço resistente? 0,30. Dividido pelo braço potente, 1,20. Né? Se você quiser colocar as unidades, pode colocar aqui, tá? Aqui é 5.000 newtons, até é legal para você ver que vai dar a força potente, vai dar em newtons, né? Tem que dar em newton, né? Unidade de força é newton. Então, ó, metro corta com metro, certo? Então, minha força potente vai ser o quê? 5.000 vezes 0,3 dá quanto? Faz aí nossa maquininha. Vou fazer aqui para não errar, né? 5.000 vezes 0,30 dá 1.500. E dividido por 1,20 vai ser quanto, hein? Dividido por 1,2, 1.250. Então, força potente aí necessária. Força potente necessária aí, 1.250. E resolvido o exercício.